Seja bem-vindo ao workshop Transtorno de Personalidade Narcisista. É um prazer ter você por aqui. Bom, nós vamos começar falando sobre o que seria esse transtorno, né? Ele é uma condição psiquiátrica complexa que provoca no indivíduo um padrão generalizado de grandiosidade. As pessoas sentem-se superiores aos outros, né? Com uma necessidade de atenção constante e adulação, além da falta de empatia, que é uma característica marcante deste transtorno. Esses comportamentos costumam causar relacionamentos conturbados, porque geralmente as pessoas elas começam um relacionamento, né, de forma tranquila e acabam percebendo que alguma coisa não está certa, né? Que precisam ajustar, fazer alguns ajustes, e esses relacionamentos começam a ficar desajustados, conturbados. A prevalência estimada do transtorno narcisista ao longo da vida varia muito, mas pode chegar a 6,2% da população norte-americana em geral, e é mais comum entre os homens do que as mulheres. 10% das pessoas com níveis mais altos desse traço são definidas como narcisistas. No geral, não 1% com o transtorno. Ou seja, uma entre 10 pessoas pode ser considerada narcisista. Poucas pesquisas sobre os fatores biológicos que contribuem para o transtorno foram feitas, embora pareça haver um componente hereditário significativo. Algumas teorias postulam que os cuidadores podem não ter tratado a criança de forma adequada, por exemplo, sendo excessivamente críticos ou elogiando, admirando ou favorecendo excessivamente a criança. Alguns pacientes com esse transtorno têm dons ou talentos especiais e tornam-se acostumados a associar sua autoimagem e senso do eu à admiração e estima dos outros. Bom, e como que é feito esse diagnóstico, né? De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, para o diagnóstico dos transtornos de personalidade, o indivíduo deve apresentar um padrão persistente de comportamentos que se desvia das expectativas. Esse padrão manifesta-se em duas ou mais das seguintes áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulsos. Ele provoca também um sofrimento e prejuízo na socialização, na área profissional e em diversos âmbitos da vida. Geralmente, os sinais e sintomas ocorrem a partir da adolescência ou do início da fase adulta. O diagnóstico costuma ser realizado pelo psiquiatra durante uma entrevista com o paciente, uma anamnese. O especialista verifica se a pessoa preenche pelo menos 5 dos critérios definidos pela DSM-5. Em geral, os comportamentos acontecem em diferentes contextos. Os especialistas reforçam que, mesmo avaliando criteriosamente o indivíduo, é difícil mensurar a gravidade do quadro. Além disso, é bastante comum que o narcisismo seja confundido com outros transtornos, como borderline, bipolar, antissocial e de personalidade histriônica por causa das similaridades dos sintomas. Bom, como diagnóstico, né, a gente tem aí o CID-F60, transtornos específicos da personalidade. O médico faz o diagnóstico do transtorno com base nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico, na quinta edição, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, né? Então, para estar fazendo esse diagnóstico, ele tem como base essa CID-F60 e as referências aí. Mas a gente tem alguns principais sinais e sintomas de transtorno da personalidade narcisista. Por exemplo, falta de empatia, né? Essas pessoas, geralmente, elas não conseguem ou não tentam reconhecer as necessidades e sentimentos alheios. Então, às vezes, a pessoa fala, gente, eu não consigo, né, perceber que o outro está sofrendo, eu não consigo sentir uma empatia, porque realmente ele não tem esse sentimento, né? Ele não tem essa característica empática na personalidade. Outra coisa, grandiosidade, exageram conquistas, buscam reconhecimento, mesmo sem merecerem, e diminuem a outra pessoa constantemente.
né? Se acham especiais, acreditam que são superiores e só podem se relacionar com pessoas igualmente especiais, exigem privilégios, querem tratamento VIP em todos os lugares que frequentam, são invejosos e acreditam que todos sentem inveja deles, não têm limites, são incompossibilidades ilimitadas de poder, sucesso e conquistas, querem aplausos, buscam admiração constante e excessiva, querem sempre elogios e reconhecimento. Por exemplo, né? Exploram os outros, querem dedicação sem reciprocidade e mantêm relacionamentos que aumentam a sua autoestima. São arrogantes, monopolizam as conversas e ignoram quem consideram inferiores. São vaidosos e pretensiosos. No primeiro contato, o narcisista aparenta pouca diferença de outra pessoa comum, mas eles odeiam não receber atenção especial em qualquer contexto. Na hospedagem de um hotel, na consulta médica, com os pares afetivos e nas reuniões de família, querem ser o centro das atenções, né? Então, são alguns sinais aí que a gente tem de identificação, né, desse possível aí transtorno, certo? Vou colocar aqui no modo apresentação, para a gente poder ficar melhorzinho, né, para a gente ver, tá bom? Eu acho que não dá porque eu estou compartilhando com vocês aqui, mas de qualquer forma tá dando para ver, né? Então, vamos lá. Continuando, quais são os principais sintomas, né, e sinais do transtorno narcisista? Segundo o manual, né, estatístico e diagnóstico de desordens e doenças mentais, o DSM-5, para o diagnóstico, os pacientes devem ter padrão persistente de grandiosidade e necessidade de admiração e falta de empatia. Esse padrão se caracteriza por mais ou 5 dos seguintes sintomas: uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, uma preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito, uma convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, uma necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento, uma exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, uma falta de empatia, inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam, arrogância e altivez, e além disso, os sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. São alguns sintomas que podem trazer, né, alguns sinais aí deste transtorno, certo? E como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? O transtorno pode ser diferenciado dos seguintes transtornos. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas comparam, né, um diagnóstico com o outro, mas eles são diferentes, né, de alguns transtornos também psiquiátricos, certo? Então, vamos aí entender um pouquinho do transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, no transtorno bipolar, os pacientes frequentemente apresentam depressão e, devido à sua grandiosidade, podem ser diagnosticados erroneamente como bipolares, certo? E esses pacientes podem ter depressão, mas sua necessidade persistente de elevar-se acima dos outros distingue-os das pessoas com transtorno bipolar. Além disso, no transtorno narcisista, mudanças no humor são desencadeadas por insultos à autoestima. Então, a gente tem essa característica bem presente aí no narcisismo, que é a questão da autoestima, tá? Já nos transtornos de personalidade antissocial, existe a exploração dos outros para se promover, como característica de ambos os transtornos, certo? Tanto do narcisismo como da personalidade antissocial. Mas os motivos são diferentes. Pacientes com transtorno antissocial exploram os outros para ganho material. Aqueles com transtorno narcisista exploram os outros para manter sua autoestima. Então, temos aí essas duas diferenças que são bem cruciais e é muito presente no narcisismo a questão da baixa autoestima, né? Da insegurança.
Então, a gente vê isso muito presente, que é uma característica bem marcante, né, nesse transtorno. Já no transtorno de personalidade histriônica, eles buscam a atenção dos outros, como característica, né, de ambos os transtornos também. Mas os pacientes com transtorno narcisista, ao contrário daqueles com personalidade histriônica, desprezam fazer qualquer coisa inteligente e tola para chamar atenção. Eles desejam, na verdade, ser admirados, né? Então, a gente tem aí a questão do narcisismo diferenciando com o histriônico, com a questão da necessidade da admiração, né? Como um diagnóstico muito influente, né? Podemos dizer assim. E então, temos algumas curiosidades, né? Como os pacientes com transtorno narcisista têm dificuldades para regular a autoestima, eles precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. As comorbidades são comuns, né? No transtorno narcisista. Os pacientes muitas vezes também têm transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, anorexia nervosa, transtorno por uso abusivo de substâncias, especialmente cocaína, ou outro transtorno de personalidade, histriônico, borderline, paranoico. E alguns pacientes com esse transtorno têm dons ou talentos especiais e tornam-se acostumados a associar sua autoimagem e senso do eu à admiração e estima dos outros. Então, é uma característica aí bem presente que a gente pode estar observando, né? Bom, e como algumas, né? Como esses pacientes estão preocupados com fantasias de grandes realizações, É, eles, por exemplo, são preocupados com serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, não com pessoas comuns. E esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar sua autoestima. Como os pacientes com transtorno precisam ser admirados, sua autoestima depende da consideração positiva dos outros e é, portanto, geralmente muito frágil. As pessoas com esse transtorno frequentemente observam para ver o que os outros pensam deles e avaliar o quão bem eles estão fazendo. Eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros e pelo fracasso, o que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Eles podem responder com raiva ou desprezo, ou podem contra-atacar violentamente a outra pessoa. Ou eles podem se afastar ou aceitar externamente a situação em um esforço para proteger sua sensação de autoimportância, grandiosidade, e eles podem também evitar situações em que podem falhar. Então, a gente vê aí alguns traços, alguns sintomas bem característicos, né? Bom, e as formas de tratamento do transtorno, geralmente essas pessoas com transtorno, elas demoram a procurar ajuda e chegam ao médico muitas vezes por motivos secundários, né, por terceiros. É comum que consultem um psiquiatra porque estão com depressão, com a sensação de vazio, insônia, pensamentos ruminativos, solidão excessiva, raiva e também por conta do uso de álcool e dependência de outras substâncias. Após a confirmação do diagnóstico, os pacientes são encaminhados para a psicoterapia. Algumas vezes podem ser indicados medicamentos para as comorbidades, como ansiedade e depressão também, né? É importante a gente lembrar disso. Bom, e dentro das complicações do transtorno narcisista, a gente pode entender que por não buscarem tratamento, é comum que as pessoas tenham problemas nos relacionamentos, né? Nos problemas no trabalho, na escola, depressão e ansiedade, uso abusivo de drogas e álcool, pensamentos ou comportamentos suicidas, isolamento social, relacionamentos instáveis ou conturbados. Então, tudo isso faz parte aí de algumas complicações desse transtorno narcisista. Então, a gente vai identificando, né? É, às vezes a pessoa chega, por exemplo,
com uma demanda de depressão e ansiedade, e a gente não sabe o que está por trás, né, dessa demanda. Então, a gente vai compreendendo melhor que pode se tratar de uma personalidade narcisista. E é muito difícil, às vezes, um diagnóstico, porque justamente o narcisista, talvez ele não aceite muito, né, essa característica, essa personalidade, então vai ser difícil, às vezes, até o próprio diagnóstico para ele. E a gente tem aqui alguns testes e questionários, né, que a gente pode utilizar como forma de diagnóstico, de auxílio. Na verdade, a gente não vai fazer o diagnóstico da pessoa, a gente não vai fechar, mas a gente pode trazer instrumentos, né, observações clínicas e encaminhar para o psiquiatra ou para o neuro que pode estar fazendo esse diagnóstico, né? Então, a gente tem a entrevista diagnóstica para transtorno, vários questionários e testes de personalidade podem ser usados para ajudar a obter uma visão mais ampla dos sintomas. Os testes comumente usados para diagnosticar incluem o Exame Internacional de Transtorno de Personalidade, o Inventário de Personalidade Narcísica, né, é uma versão breve composta por itens dicotômicos do NPI e considerada a medida mais utilizada para medir o construto do narcisismo. Então, olha que bacana, né? Temos aí algumas referências. O Manual Diagnóstico e Estatístico define transtorno de personalidade como um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É estável ao longo do tempo e leva o sofrimento ou prejuízo, né? Leva a um sofrimento ou prejuízo. A partir desse conceito, são estudados 10 principais tipos de transtorno: paranoide, esquizoide, esquizotípica, antissocial, borderline, histriônica, narcisista, esquiva, dependente e obsessivo-compulsiva, reunidos em 3 grupos, de acordo com as compatibilidades entre esses estudos, né? Então, nós temos o primeiro grupo, seria o grupo A, temos aí a personalidade paranoide, que é um padrão de desconfiança e suspeita que induz a crença de que as motivações dos outros são malévolas, né? Então, essa pessoa tem sempre uma desconfiança. Temos também o esquizoide, que é um padrão de distanciamento das relações sociais com restrição da expressão emocional. Temos a esquizotípica, que é um padrão de desconforto agudo, né, nas relações íntimas de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Temos também o narcisista, que seria um padrão de grandiosidade com necessidade de admiração e falta de empatia. Já no grupo B, temos o borderline, que é um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, além de impulsividade. Temos a histriônica, que seria um padrão de emocionalidade e busca excessiva por atenção. Temos a antissocial, que seria um padrão de desrespeito e violação dos direitos de outros indivíduos. E temos a esquiva, que seria um padrão de inibição social e sentimentos de inadequação e hipersensibilidade afetivas, né, a críticas, no caso. Temos também o grupo C, que seria o dependente, com um padrão de comportamento submisso e apegado associado à necessidade excessiva de ser cuidado, e o obsessivo compulsivo, que seria um padrão com ordem, perfeccionismo e controle, né? A gente percebe aí algumas características desses transtornos. Então, nós podemos entender e compreender o transtorno através da análise de sintomas e sentimentos pela psicoterapia. Compreender também as relações ao redor dessa pessoa, a psicoterapia psicodinâmica, que focaliza os conflitos subjacentes e pode ser muito eficaz, né? Algumas abordagens desenvolvidas para o transtorno borderline podem ser adaptadas de modo eficaz para uso com pacientes com transtorno narcisista. Vejamos, por exemplo, as abordagens focalizam distúrbios quanto às maneiras como os pacientes experimentam emocionalmente a si mesmos e aos outros. Então, de qualquer forma, eles vão pegar a abordagem e ela vai identificar, né, alguns distúrbios que vão perceber essa personalidade. A terapia cognitivo-comportamental pode ser interessante para os pacientes com transtorno narcisista, porque eles podem achar atraente a oportunidade de aumentar sua maestria.
Sua necessidade de elogios pode permitir que o terapeuta molde seu comportamento. Alguns pacientes com transtorno acham que as abordagens dos manuais demasiadamente simplistas ou genéricas para suas necessidades especiais, né? Então, a gente tem aí um pouco essa visão aí da comportamental. Também temos a opção do tratamento baseado em mentalização. Seria um tratamento que ajuda pacientes a regular eficazmente suas emoções, por exemplo, acalmar-se quando chateado, identificar, né, esses transtornos, entender como elas contribuem para os seus problemas e dificuldades com os outros, refletir e compreender as mentes das outras pessoas, e assim ela pode ajudá-los a se relacionar com os outros com empatia e com compaixão, né? Então, isso é muito interessante. Temos também a psicoterapia focada na transferência, que concentra-se na interação entre o paciente e terapeuta. O terapeuta faz perguntas e ajuda os pacientes a pensar sobre as suas reações, de tal modo que possam examinar suas imagens distorcidas, exageradas e realistas do eu durante a sessão. O momento atual, por exemplo, como os pacientes se relacionam com o terapeuta, é enfatizado em vez do passado. Por exemplo, quando o paciente tímido, silencioso, de repente se torna hostil e argumentativo, o terapeuta pode perguntar se o paciente percebeu uma mudança nos sentimentos e depois pede que o paciente pense sobre como ele experimentou o terapeuta e o eu quando as coisas mudaram, né? Então, olha que interessante, né? O objetivo é permitir que os pacientes desenvolvam um senso mais estável e realista de si mesmos e dos outros. Relacionar-se com os outros de uma maneira saudável por meio da transferência com o terapeuta. Ao perceber traços, é, de, ao perceber traços, né, encaminhar ao psiquiatra para diagnóstico ou realizar acompanhamento psicológico para diagnóstico, né, para o pós-diagnóstico. Então, seriam essas possibilidades aí também, né, terapêuticas para cada abordagem. E como que a pessoa pode lidar com esse transtorno, né? As pessoas que relacionam com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista podem lutar para lidar com as ações de seus entes queridos. As pessoas com narcisismo não têm um senso coerente de si mesmas, então muitas vezes se envolvem em comportamentos prejudiciais ou exploradores que são projetados para atrair atenção, estima e amor dos outros, né? Isso é uma coisa que é muito interessante a gente observar, né? E como que a gente pode estar orientando esses pacientes, né, que vivem com narcisistas? Bom, se alguém que você conhece tem transtorno de personalidade narcisista, há algumas coisas que você pode fazer para tornar mais fácil entender e lidar com seus comportamentos. Aprender a reconhecer comportamentos narcisistas. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem se envolver em ações abusivas, como o clenching, que visam manipular os sentimentos e ações de outras pessoas. Saber reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para lidar com eles de forma mais eficaz. Também estabelecer limites claros, não permitindo que a outra pessoa direcione comportamentos raivosos, abusivos ou extremos para você. Estabelecer limites e estar disposto a aplicá-los, mesmo que isso signifique terminar um relacionamento, né? Falar também com outras pessoas, às vezes pode ser difícil reconhecer comportamentos abusivos quando eles se normalizam em seu relacionamento. Ter amigos, familiares ou um terapeuta para entender, né, para ajudá-lo a entender essa dinâmica, pode ajudá-lo a aprender melhor, a identificar quando a pessoa com transtorno passou dos limites, né, que é outro ponto. Incentivar o ente querido a procurar tratamento para a sua condição, reconhecer, no entanto, que muitas pessoas nunca procuram tratamento. E se a outra pessoa se recusar a obter ajuda, considerar conversar com o médico ou profissional da saúde mental. Um terapeuta pode ajudá-lo a trabalhar para reconstruir a autoestima que foi prejudicada pelo relacionamento. Então, isso aí também é muito interessante, né? Que pode ser feito aí e ser considerado, né? Bom, então, a gente vai ver agora alguns dados relativos à manutenção e qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, temos aí a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico,
a identificação de sintomas e comportamentos, o autoconhecimento e busca por ajustes, que pode contribuir também para lidar com a situação, a psicoterapia de família ou de casal, atividades paralelas, desenvolvimento de autoestima e qualidade de vida, e superação de limites e desenvolvimento das habilidades. Tudo isso pode ser fontes, né, de superação ou de manutenção em qualidade de vida para esse transtorno, tá? Então, a gente deixa aí algumas dicas, né, como referência também, e eu acho muito importante a gente se atentar, principalmente para os sinais, né, como a gente viu, que estão ligados, estão paralelos a esse transtorno. Então, às vezes você vê uma insegurança, uma ansiedade muito grande, né? E a gente não consegue perceber que diretamente ou indiretamente está tendo uma ligação com esse transtorno narcisista. Então, fica a dica, né, com várias informações aí, para que a gente possa estar identificando e estar intervindo com esse transtorno. Espero que você tenha gostado e seja sempre bem-vindo aos eventos. Um abraço para você.